Sejam muito bem-vindos ao Virada de Jogo Podcast. No episódio de hoje, campeonato inglês, outro campeonato que tá dando pra falar. Movimentadíssimo, né, cara? Pra você ter uma noção, Liverpool, nas primeiras rodadas, ganhando de todo mundo, líder isolado, hoje já está em oitavo, atrás do Manchester United. Pois é, City numa remontada também de elenco nessa temporada, Arsenal mais líder do que nunca. Bom, mas para comentar disso tudo, eu não poderia estar sozinho, estão aqui comigo André. Fala, galera. Lucas. Fala, rapaziada. E Platini. Fala, meus amigos. Não, pegando esse gancho que eu falei na abertura, olhando a classificação aqui, cara, o Liverpool está atrás do Manchester United. Para muitos, né, que no início da temporada aí colocava o Manchester United como uma decepção novamente na temporada, tá indo bem, né, cara? Tá indo bem. O Manchester United está indo bem. Nessa última rodada, o Manchester City enfrentou em casa o Liverpool e despachou, massacrou o Liverpool dentro da sua casa. 3-0, fora o show e fora o pênalti desperdiçado pelo Erling Haaland, artilheiro da temporada, não só do campeonato inglês, da temporada europeia. E acho que acende um sinal de alerta aí enorme pro Arne Slot, falando da atual temporada do Liverpool, porque a cobrança agora é totalmente em cima dele, né? O cara, ele na última temporada fez um campeonato brilhante, título, mas ele tava com o time do Klopp, né? Ele deu sequência no time do Klopp, que também era um time muito competitivo, sempre batia na trave aí contra o Manchester City na disputa. Então ele foi campeão aí. Agora, a partir do momento que ele traz os jogadores, né, da sua seleção, da comissão técnica ali e tal, o Liverpool acho que abriu o bolso para ele, contratou jogadores aí importantes, mas não deu liga, pelo menos até este momento, ou até essa 11ª rodada do campeonato inglês. E aquilo, a Premier League, quanto mais pontos você deixa pelo caminho, mais difícil vai ser para você recuperá-los depois, porque é cruel. Assim que a gente fala que o futebol brasileiro é traiçoeiro, a Premier League é até mais, né? Porque em jogos que você acha que vai ser fácil, ali, principalmente com times na zona de rebaixamento ou times abaixo na tabela, te surpreendem, vence, arrancam um empate, que causa problemas no final do ano. Eu acho que é muito o que o Guardiola falou também, né? Muito pessoal estava enchendo muita bola do Arsenal, o Arsenal já está se isolando na liderança, 4 pontos. O Pep Guardiola fala que não se vence o campeonato inglês em novembro, mas você pode perder o campeonato em novembro. E é uma análise que a gente faz justamente isso. Quanto mais você escorrega já no início nos 10 primeiros jogos, que é 1/3 do campeonato, vai ser difícil buscá-los depois. E a mentalidade dos times, né, quando estão nesse começo de temporada, ele já é meio que pensando no que vai ser lá na frente. Então, e isso é muito louco, né, porque num campeonato como a Premier League, você realmente tem que levar todo jogo muito a sério. Então, assim, um tropeço com um time menor, mediano, não importa, um clássico que com certeza tem muito mais dificuldade de você vencer, mas faz toda a diferença. E eu já vinha dizendo isso lá atrás, em outros episódios, quando a gente tinha essa resenha aqui, que o City uma hora tinha essa tendência de conseguir virar a chave, uma hora iria virar a chave. E é o que está acontecendo. Quer dizer que o City vai se tornar o time imbatível, que não vai perder? Não, eu acredito que vão ainda uma hora tropeçar, alguém vai vir, vai fazer um jogo dominante igual o City fez contra o Liverpool. Porém, o Guardiola conseguiu fazer esse elenco dar uma virada de chave, porque precisava. Né? O time já veio de uma temporada muito ruim, fraca, abaixo do esperado, muito abaixo do esperado, e agora, num clássico contra o Liverpool, um time, como você mesmo disse, Matheus, onde houve muito investimento, onde chegou Isaac, Ekitike, Florian Wirtz, Frimpong, são jogadores que vieram para agregar um Liverpool que já era muito dominante. Né? Você pega o próprio Szoboszlai, que é um jogador que está se destacando, jogando muito bem no Liverpool, mas o Liverpool, na sua dinâmica, tentou jogar ali contra o City, mas assim, foi dominado o jogo todo. Você vê ali que o Doku é um jogador que está sendo lapidado pelas mãos do Guardiola, e eu sempre fui um cara aqui na resenha, né, para os ouvintes,
pessoal não sabe, mas aqui era a resenha com os participantes do Virado de Jogo. Eu sempre defendi muito o Doku, né? E sempre falei, ele não é um jogador que tende a parecer que vai ser um craque, mas ele é um jogador por ser muito novo e pelo que ele apresentou antes de chegar no Manchester City, até porque o Guardiola não traria um cara se não tivesse algo a mais, né? Mas é um cara que tá se provando aí, ó. Tá mostrando o serviço, fez um belo gol hoje, nessa partida contra o Liverpool, além do Haaland ter perdido o pênalti, mas ele fez de cabeça. Teve o Nico Gonzalez também se destacando. Então são jogadores até mesmo que estão surgindo e que o Guardiola está conseguindo fazer essa engrenagem mudar. O que vai ser daqui a alguns jogos a gente não sabe, mas que a tendência é que realmente o City virou uma chave, não é à toa o salto que deu, né? De umas rodadas atrás, onde o City está agora, e essa é a maior ironia. Onde o Liverpool já vinha sendo tratado como favorito ao título, hoje está atrás de um Manchester United que vem sendo piada, isso é claro, mas olha a mudança drástica que isso ocorre em um intervalo muito, muito curto, né? Você falou dessa mudança, né? Puxando sobre o Manchester City. Eu já falei inúmeras vezes nos últimos episódios. O City precisava de uma reformulação, né? Houve ali o desgaste dos jogadores. Talvez perdeu a tesão mesmo, né? Porque já ganhou, já conquistou, já está muito bem financeiramente, então perdeu um pouco o gás, né? Aquela vontade de conquistar novos títulos no mesmo clube. Então foi necessária essa reformulação toda e a gente vê esses novos jogadores, né, dando gás, correndo, dobrado, do Naruma no gol do Manchester City também. Mas é aquilo que falam também, né? Ser campeão é difícil, mas é mais difícil manter o time motivado e continuar na mesma pegada para continuar sendo campeão, né? Então não deve ser com certeza uma tarefa nada fácil, né? É muito mais psicológica do que tática, né? E o Guardiola e toda a staff do City, claro, conseguiram manter esse elenco motivado por muito tempo, né? Porque a base desse time tá ali dominando a Premier League há algumas temporadas. Então é natural que em algum momento os jogadores deixassem a peteca cair. Mas esse time do City se manteve em um bom nível por muito tempo. E o que mais, falando agora desse jogo contra o Liverpool e dessa retomada do City, o que mais me surpreende é a mudança na forma de jogar, né? Nesse jogo contra o Liverpool isso ficou claro, mas não só nesse jogo. Em muitos momentos, o Manchester City abdica do controle, abdica da bola para jogar no contra-ataque, jogar em transições. Era algo que era impensável até um tempo atrás. E essa mudança na forma de jogar do City beneficiou o Haaland, que é um especialista nesses cenários, e beneficiou também o Doku, que era um jogador muito criticado até pouco tempo atrás, e agora é um dos principais jogadores do time. No caso do Haaland, faz para mim a melhor temporada da carreira dele até aqui. É um jogador que vai brigar por bola de ouro com certeza, tá fazendo uma temporada absurda, muito por conta dessas mudanças. Então realmente o Guardiola conseguiu renovar em todos os sentidos. Mudou os jogadores, mudou de certa forma a forma de jogar, e já tá no cangote do Arsenal novamente. Não, e outro ponto, né, que você falou em relação à mudança de estilo de jogo do Manchester City, do Guardiola, que é ter um jogador driblador assim, né, que decide jogos. Porque eu até vi muitos comentaristas falar sobre o City era aquele time engessado, que engessa o jogador, um toque de bola, quase não tem aquele talento, né, aparecendo. O Doku é prova disso. Ele deixa o Doku jogar, dribla, inferniza os laterais, causa perigo, cria muitas oportunidades. De fato, complementando isso que o Lucas falou, uma mudança de dinâmica ali no jogo muito interessante e está sendo muito benéfica ao Manchester City. E no caso do Doku, eu acho que o que beneficiou muito ele, o que potencializou muito ele, é a entrada do Nico O'Reilly no time, né? Porque o Doku, principalmente na temporada passada, era um jogador que ficava muito preso na lateral, só recebia a bola naquele momento ali para tentar o X1 e nem sempre ganhava. Agora, nessa temporada, quem explora mais o corredor é o Nico. Então, o Doku recebeu, de certa forma, um apoio pelo lado, é um jogador que tem muita habilidade, mas como todo atleta precisa de uma associação ali. Então, o Nico O'Reilly no time titular ajudou muito o Doku, mas o mérito do Guardiola de ter explorado essa entrada, porque antes o City normalmente jogava com o Gvardiol, né? Que é um jogador mais defensivo, um zagueiro na lateral. Então é natural que o ponta esquerda sinta um pouco a falta de um apoio na hora de atacar. Com o Nico, que é um jogador mais ofensivo e um grande jogador, aliás,
o Doku fica mais municiado de jogadores para ele jogar junto ali e tentar jogadas e não ficar só no 1 contra 1, que o Doku é muito bom. Mas nem só disso vive o ponta, e o Doku tá muito bem nessa nova forma de jogar. Não, o próprio Nico que você está citando, ele é uma metamorfose aí do Guardiola, né? Porque na base ele era um meio atacante, muito ofensivo, e o cara sobe profissional e se torna um lateral que conseguiu parar o Mohamed Salah, né? Nos jogos mais difíceis da temporada, que é o Manchester City enfrentando o Liverpool. Então você vê que até os jogadores que falam assim, pô, eu não jogo nessa posição, mas abraça a ideia do Guardiola nesse ponto e tá se destacando. O Matheus Nunes também, na última temporada, foi péssimo. Assim, eu fui é, um dos maiores críticos dele na posição. Falhou demais. Mas você já vê que ele tem uma postura diferente agora. Você vê que ele de fato está se esforçando para jogar na lateral. Acho que de primeiro momento tinha uma revolta ali de jogar, que ele era meia, né? Então, agora jogando na lateral direita, jogou muito bem. Então, acho que é abraçar muito a ideia, de fato, pela de fato correr pela ideia introduzida do treinador, né? Eu acho que é o que vocês falaram, né? Esse lance de perder o campeonato em novembro, eu acho que já tá acontecendo pro Liverpool, porque dificilmente vai conseguir recuperar, tirar uma diferença aí, ainda mais para times como o Arsenal, não digo tanto, né? Porque o Arsenal a gente sabe que ele só tá esquentando o lugar pro campeão. Mas assim, o City, que costuma ficar muito mais forte na segunda parte da temporada, aí tá atrás até do Manchester United, olha só que ironia, né? Mas o Rubem Amorim conseguiu encontrar a maneira de fazer essa equipe jogar. Ainda tá longe de conseguir as 5 vitórias seguidas lá pro nosso amigo, mas assim, tá deixando o clube numa posição muito diferente do que terminou a temporada passada, né? Então eu acho que pro Liverpool sobrou o quê? Focar na Champions League, tentar não ser eliminado dessa maneira também na Champions, e tentar monitorar ali a situação na Premier League e não perder tantos pontos bobos, né? Mas assim, acho que para título, em novembro agora já deu pro Liverpool, já deve estar fora da disputa. Falando de Manchester United aí, cara, o Manchester United chegou perto ali de levar o nosso querido amigo torcedor pro cabeleireiro, né? Mas não foi dessa vez, mas o time vem jogando muito bem. O United jogou água no chope do Richarlison, né? Que faz o gol aos 90 mais um no clássico, dos maiores clássicos aí da Inglaterra também. A reedição da final da UEFA Europa League na última temporada. Richarlison faz o gol que aparentemente seria o gol da vitória, tira a camisa e comemora com a torcida dentro da sua casa. Mas o jogo não havia terminado ainda. Delite no final, no apagar das luzes, de fato, coloca o Manchester United de volta no empate nesse clássico. Comemorações inúteis, né? Richarlison, né? Fazer esse gol, essa comemoração e que não serviu para nada e ainda por cima tomou um amarelo. Na mente dele ele tinha resolvido o jogo, né? O que foi um jogo curioso, né? É um jogo bom, digno de Big Six, mas que no primeiro tempo, né? Na verdade o Manchester saiu na frente, né? Com o Brian Belmore, ele fez o gol ali né, o que caminhava para o Manchester administrar apenas o jogo, mas o ápice e o auge foi tudo no final, na reta final do segundo tempo, onde o Matistel entrou na partida, né? E foi uma boa mexida do Thomas Frank. E aí ele acabou fazendo o gol de empate. E depois teve o Richarlison fazendo esse gol, como o Matheus mesmo disse. Só que no apagar das luzes, ou até mesmo, como dizem, no Ferg Time, né? Ali já nos acréscimos, teve a aparição do Delite para fazer o gol de empate e acabar com a graça, né, da torcida do Tottenham, que já estava ali comemorando realmente a vitória. Por isso eu falo, não pode moscar ali em nenhum momento, porque até um jogo parece ganho, né? Quando você menos espera, acontece o que aconteceu nessa partida. Mas é ponto positivo para o Manchester, apesar que saiu na frente e tomou essa virada, mas conseguiu arrancar o empate no final. Para o Manchester acaba que não é tão negativo, né? O resultado. E assim, ainda se espera, né? Obviamente, como foi que nem o André citou. O Rubem Amorim tá fazendo o time jogar um pouco melhor, ele tá conseguindo implementar coisas que, por exemplo, o Ten Hag não estava conseguindo fazer na gestão dele.
mas e devido aos reforços que chegaram, o Manchester ainda está longe do ideal do que pode entregar, sabendo que chegou o Chesco, que é um dos que eu vejo que está tendo mais dificuldade dos grandes reforços que chegou do Manchester, que foi o Brian Belmont, o Matheus Cunha, que fez uma ótima temporada pelo Wolverhampton, que também está longe de entregar aquilo que ele entregou no Wolves. Então, ainda é cedo, claro, tem muito campeonato ainda, os caras acabou de chegar no clube e se esperam muito desses jogadores, é claro. O Brian Belmont, por exemplo, vem jogando muito bem. O próprio Diallo, que deu assistência nessa partida, vem jogando, ajudando muito o time, o Bruno Fernandes. Então, o cenário do Manchester é esse: é conseguir tentar jogar cada jogo de uma melhor forma para que não volte a ser o que vinha sendo antes. Que o time dá uma engrenada, mas depois perde o gás e volta lá pro fim da tabela. E aí vai ser mais uma decepção. Então, a torcida está esperançosa que não só os reforços, mas que o Rubem Amorim vai conseguir fazer esse elenco ter uma virada de chave, assim como o Guardiola está fazendo lá no City. Então, agora, disputar título, não sei o que, ainda calma, torcedor, né? Vamos mirar aí que pro United já estaria muito bom se conseguisse ir lá na frente, tá brigando pela vaga da Champions League. Mas ainda é cedo e o Manchester precisa seguir nessa pegada. E vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que era até uma obrigação, né, do Manchester United chegar na Champions, porque só tá jogando isso, né? Só joga a Premier League, todos os esforços, todos os poderes concentrados ali na PL, não joga nenhuma competição europeia, não tem que se preocupar com Europa League, com Conference. Então, é meio que uma obrigação, mas a gente sabe que não é bem dessa maneira. O trabalho do Rubem Amorim começou num meio de temporada, né? Não vieram os reforços como ele imaginava. Ele chegou de uma maneira muito conturbada e o Ten Hag deixou a terra arrasada, né, cara? É um cara que detonou o vestiário, deixou o clube assim com uma energia muito ruim, né? Além dos resultados serem péssimos, a energia que o holandês deixava no Manchester United também era uma coisa catastrófica. E também pontuar a melhora do Casemiro, né? Ele é um grande jogador, muito vencedor, tal, mas deu uma apagada de brilho, como muita gente também se apagou no Manchester United, só que ele está recuperando a boa forma, está se reencontrando. E para você ver, aos 33 anos, é um cara marcador e tudo, e tá voltando à boa forma, e uma notícia muito boa também para a seleção, né? A gente viu aí no último jogo do Brasil, fez gol e tudo. Ter o Casemiro em plena forma é um grande trunfo aí pro clube inglês e para a seleção brasileira. Esse é um ponto mega positivo mesmo, André. A questão do Casemiro estar bem fisicamente, ele que é multicampeão, que é um jogador excepcional, né? Ele faz toda a diferença no elenco do Manchester e passa uma confiança também para aqueles que, né? Porque você vê como é louco essa questão da mentalidade de hoje um jogador chegar no Manchester United pela fase que vem vivendo há alguns anos. O próprio Benjamin Chesco, que está sendo cobrado, chegou como atacante para vir resolver fazer aquilo que o Højlund não conseguia fazer e nem o Zirkzee, que ainda tá no elenco, porque o Højlund ainda tá fazendo seus golzinhos lá na Série A. Mas ele chegou para suprir isso que o Manchester não consegue. Tem uma dificuldade muito grande do nosso centroavante conseguir fazer gols, né? A gente precisa de um Haaland da vida, né? Um cara que entrega os gols, né? O time precisa jogar para ele, aí é um outros 500. Mas no elenco a gente precisa de um cara desse. Então a gente fica muito à mercê dos pontas, do próprio Bruno Fernandes, enfim. E aí, de vez em quando, saem uns gols de zagueiro, assim como o Maguire, o Delite sempre faz uns gols aí e ajuda o Manchester. Mas você vê que o cara já entrou sabendo desse peso. E óbvio, né, não é qualquer time, é o Manchester United, né, é um gigante. Então você chegar lá e sabendo da fase que o time vem vivendo, não deve ser fácil lidar com a pressão de saber que você tá lá para fazer exatamente isso. Entregar gol, jogar bem. E ele não vem fazendo isso. Então é difícil, né? A gente não quer pesar ou dizer que o cara já cravar ali que o cara não vai dar certo, que não deu, mas é difícil. O começo da temporada dele é ruim, né? É muito regular para baixo e estamos esperando aí ele conseguir virar essa chave também para ajudar o Manchester. E por mais que não tenha engrenado ainda o suficiente, né? Tem algumas osciladas, já é um Manchester United totalmente diferente, animador. Acho que o torcedor, principalmente esse que quer cortar o cabelo, já está muito mais animado do que na última temporada. Eu acho que ele devia impor assim regras mais flexíveis, né? Ele devia colocar 5 jogos sem perder. A ideia inicial era 3 jogos, só que ele pensou,
3 jogos é muito fácil, né? Eu até brinquei isso conversando esses dias com o Thiago ainda falou, pô, mas na situação do Mans, 3 jogos é muito fácil. Falei, ele aumentou, ele colocou no nível do hard pro expert, então chegou perto, mas aí agora zerou, sabe o famoso restart, agora volta tudo, e aí tem que começar tudo de novo. E assim, triste pro cara, né? Porque o cabelo dele tá um negócio bizarro, né? Ele já tá servindo quase pra ser o segurança lá da rainha, pô. Aqueles negócios na cabeça lá, só o que é o cabelo dele mesmo. E acho que ele vai ter que sair, contornar essa situação de alguma outra maneira, porque olha, muito difícil ver o United vencer 5 seguidas, apesar da boa fase. Falando de outro time também, que atualmente está em terceiro lugar, é o Chelsea. Chelsea que tem oscilado também bastante nessa temporada, mas mesmo assim está na parte de cima da tabela. Tem uma grande joia, né, no seu elenco, que é o garoto Estevão, que na minha opinião é o futuro da seleção brasileira. Nos amistosos agora, pela seleção, ele sempre deixa o dele, e bate muito bem na bola, se posiciona muito bem, é rápido, habilidoso. Chelsea tem uma joia, né, no seu elenco, então pode ser que dê trabalho também ao longo dessa temporada. Está 2 pontos atrás do Manchester City e 6 atrás do Arsenal. É um time também que vai disputar ponto a ponto, na minha opinião, esse campeonato inglês. Apesar das oscilações do Chelsea, pelo menos nos últimos 2 jogos de Premier League, venceu, né? Um desses jogos foi o Tottenham, que é um jogo sempre muito complicado, fora de casa. E no último jogo, antes da data FIFA, venceu e venceu muito bem. Claro, é um time que vai brigar para não cair até o final do campeonato, provavelmente. O Wolverhampton está num momento péssimo. Demitiu o Vitor Pereira nem 2 meses depois de ter renovado com ele. Então era obrigação do Chelsea em casa, no Stamford Bridge, vencer o fraco Wolverhampton. Mas venceu e venceu muito bem. E para além dos 3 pontos, né, o Chelsea consegue pensar algumas boas notícias desse jogo, cara. Primeiro, a boa partida do Garnacho. Eu, nos episódios passados, critiquei bastante ele, mas tenho que dar o braço a torcer, porque nesse jogo ele foi muito bem. Deu 2 assistências, a maior parte das jogadas passavam por ele enquanto ele esteve em campo. Fez uma partida excelente. O João Pedro voltou a marcar, depois daquele começo meteórico dele no Chelsea no Mundial de Clubes. Ele enfrentou um jejum, mas já fez gol contra o Tottenham, o gol da vitória. E nesse jogo contra o Wolves, marcou de novo. Como você falou aí no começo, o Estevão, né, cara? É um jogador muito especial, é o queridinho do Chelsea. Quando ele vai entrar, quando ele começa a aquecer para entrar, a torcida já começa a comemorar. É realmente que ele caiu nas graças da torcida e com motivos, porque parece que ele não sentiu o peso da camisa, não sentiu o peso de jogar na liga mais competitiva do mundo. Ele entra e é soberano. Ele é um jogador muito criativo. Num contra um, ele parece que vai ganhar quase sempre. A jogada do gol do João Pedro, aliás, sai dos pés dele. Infelizmente, não contou assistência para ele, porque a bola desvia antes de chegar no João Pedro. Mas foi uma jogada toda do Estevão. Então, cara, o torcedor do Chelsea tem motivos para adorar o Estevão. É um jogador excepcional e chegou jogando muito bem. E vai ser muito importante nessa briga pelo Chelsea, pelo menos para uma vaga na Champions e quem sabe brigar pelo título. Acho muito difícil, mas pode sim, visto que nem City nem Arsenal dispararam, né? Então tudo pode acontecer. Lucas, eu acho que não é tão difícil assim, né? Analisando aonde o Chelsea se encontra na atual posição ali de terceiro colocado e pelo que vem jogando, o Chelsea não tá fazendo uma campanha ruim. Tem que respeitar, é o atual campeão do Super Mundial, então é um time que tá emplacado, tá motivado e tem aí o adicional do Estevão, um cara que chegou, que até tá me surpreendendo, né? Tá provando que não é só um Sorocaba Man, um Cuiabá Man. Ele realmente está mostrando serviço, está mostrando. E a torcida abraçou ele, né? Isso que é legal. Se você vê a hora nos jogos do Chelsea, a galera já fica encantada quando ele entra nos jogos. Os jogos que ele começou de titular, a galera fica empolgada quando ele recebe a bola, vai fazer uma jogada. Enfim, tem ajudado muito o Chelsea. E assim, olhando o que o Arsenal tá só 3 pontos, né? De vantagem na liderança. E sabendo que o City é um time que já colou, já encostou, é como até o André brincou, né? Tá preparando o terreno pro campeão, né? Porque a gente já viu que isso aconteceu lá atrás, né? O Arsenal chegou, né? O famoso nadou até a praia ali, mas chegou perto e morreu. Aí não adianta nada. Então, lógico, tem campeonato, mas o Chelsea tá fazendo uma boa campanha. E assim, coitado do Wolverhampton, né? Uma campanha péssima até aqui, 2 pontos só na Premier League, o último colocado. E se não virar a chave, se o time não conseguir se achar, esse time aí já tá decretado como
o possível primeiro rebaixado da Premier League, né? É praticamente o esporte do campeonato inglês, né? Começa o campeonato, os caras já tá com foco total em jogar a segunda divisão. Estão empenhados em jogar a segunda divisão do campeonato inglês na próxima temporada. E para comentar sobre a sensação do campeonato inglês nessa temporada é o Sunderland, né? Sunderland subiu na atual temporada e vem atrapalhando os gigantes aí. Até o momento desta gravação, é um time invicto dentro da sua casa. E olha que já enfrentou aí o líder do campeonato, que é o Arsenal, nessa última rodada. E segurou o Arsenal. Buscou empate ali no final da partida, né, no voleio, no pulo. A jogada ali do Brubey, em que o Sander busca no final, no apagar das luzes. O engraçado da Premier League é isso, né? Pegou essa fala de um narrador, no apagar das luzes, e de fato acontece muitas coisas até o juiz apitar. O Sunderland busca esse empate, um gigante empate, e que atualmente está ali no G4, atrás do Chelsea. Se vai se manter ou não, o campeonato inglês é muito difícil, mas tá mordendo alguns pontos, né, importantes. A campanha do Sunderland é de tirar o chapéu, né? É um time que chegou na Premier League com o pouco investimento que teve, mas eu diria que foi contratações pontuais, muitos jogadores bons. Você destacar lá o Xhaka, né? Que vem comandando aquele meio campo, o ex-Arsenal, né? O Mukiele, que está sendo muito bem aproveitado na lateral. Assim, é um time que está encantando, né? Vem jogando muito bem. E você vê que nessa dinâmica do Sunderland, eles estão batendo de frente com qualquer time da Premier League. Então, e esse foi o jogo contra o líder. Então, um jogo onde o Arsenal, obviamente, teve maior parte, né, dominante da partida, mas teve ali os craques fazendo o gol, né? O Saka ajudando o Arsenal, como sempre. Mas lá no finalzinho, né? Um duelo que tava rolando já ali antes desse gol. Esse gol já tava maduro na partida. O Brobbey já tinha. Uma delas foi, obviamente, um impedimento que teve, mas foi uma defesaça do Raya. O Raya fez duas grandes defesaças ali, parando o Brobbey no ataque. Mas no último confronto ali deles, antes do final do jogo, o Brobbey conseguiu fazer o gol que deu o empate, né? E realmente frustrou aí a boa sequência do Arsenal, né? Dos comandados do Arteta. Porém, isso não muda, não apaga nada e acho que não muda nada o cenário do Arsenal. O Arsenal ainda vem mostrando com o elenco, com o futebol que está praticando, que vai brigar por esse título, né? E já viu ali o Liverpool dando as suas escorregadas e saindo um pouco da briga, mas ao mesmo tempo vem dois novos candidatos, né? Como a gente vinha aqui dizendo, City e Chelsea já colando. Vamos ver como é que vai ser o decorrer das próximas rodadas, mas o Arsenal sabia que lá no Stage of Light, na casa do Sunderland, como o Matheus mesmo disse, não é fácil vencer eles lá, até porque eles vem conseguindo manter essa invencibilidade. E o Sunderland, assim, é uma campanha histórica para um time que acabou de voltar, né, de chegar da Championship, né? Um dado interessantíssimo aqui. Vocês sabem quantos títulos de campeonato inglês o Sunderland tem na sua história? 6. 6 títulos. Sabe um gigante que tem 6 títulos de campeonato inglês? Chelsea. Chelsea, meus amigos. O Sunderland tem a mesma quantidade de títulos ingleses do que o Chelsea. Mas dá pra falar que o Chelsea é gigante mesmo? Não, tudo bem que o último título do Sunderland foi em 1935-36. Nenhum torcedor desta época está vivo, né? Só quem era mirim mesmo, né? Tinha 3 aí, só deve que... ter alguém vivo, né, ainda. Exatamente. Então, de fato, é um dos maiores times ingleses dessa época, né? 6 títulos ingleses. Mas é uma comparação interessante aí de se fazer. É a história do Sunderland, né? Tá? Foi escrita lá e é um time que, ao contrário de muitos que estão acompanhando agora a Premier League, muitos dos Enzos aí que nem sabe, mas o Sunderland é um time que sempre manteve uma consistência jogando a Premier League, né? Mas lembrar que, para quem gosta de ver uma série, mostrar bastidores, tem na Netflix o documentário do Sunderland até morrer. Eu mesmo já vi essa série, é uma série bem bacana. E, cara, na série retrata eles lá na terceira divisão, onde eles despencaram
E mostra muito essa questão dos bastidores, das contratações. E, cara, olhar hoje que o Sanders está retomando não só jogar a Premier League, mas o que está fazendo na Premier League, como a gente está dizendo, é muito louco. Foi uma mudada de chave, de gestão, porque foi uma gestão nova. Então, assim, lá na série retrata muito isso. E é muito bacana o quão o time sai de uma terceira divisão, que era ameaçado até ir para a quarta, hoje está na Premier League de novo, mas é um time que tem muita tradição na Inglaterra. Porque se a gente passar daqui 100 anos, né, e aí, sei lá, o City para de conquistar os títulos ingleses, e daqui 100 anos volta para a Premier League, quem sabe como vai ser futebol. O Liverpool, antes de ganhar uns títulos, já não ganhava há 30 anos. O Manchester United já passou em mais de uma década e até agora nada de Premier League e Champions. Logo, logo o United vai bater 15 anos já sem ganhar PL, né? O argumento do torcedor do Manchester United é falar: a gente cansou de ganhar tanta Premier League. É o que resta pro torcedor para falar. Mas é óbvio, né? É difícil. É uma situação que todo time grande, gigante, uma hora vai passar. Mas sabe por que é complicado pro United? Porque os maiores rivais estão vencendo também. o Liverpool, de novo, empatou ali no campeonato inglês, o que é muito triste pro torcedor do United, já que o Ferguson, né, fez um serviço tão excelente de colocar muito à frente do Liverpool, né? Então é realmente complicado, né? O United está em busca aí do grande feito do Liverpool ficar 30 anos agora. O United segue firme nessa disputa, nessa corrida. Mas aí ainda tem muito campeonato pela frente. Só estamos na 11ª rodada. E ainda sigo muito o que o Guardiola falou. Não tem como ser campeão em novembro, mas tem como perder. Fique atento aí, Liverpool, porque é o atual campeão. Tem que seguir firme para defender esse título. Agradeço muito você por ter nos ouvido até este momento. Deixe seu comentário. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, @ViradoJogoPDC. Agradeço também aos integrantes do grupo. Um forte abraço. Até a próxima e falou!